Então, desde 17 anos, que o que queima de verdade no meu coração é pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa já reconhece Jesus como Salvador. Além, obviamente, que eu preciso da capacitação do Espírito Santo, do conhecimento bíblico, eu preciso me comunicar bem para me fazer entendido para o outro. Legal. Então, eu vou pregar sobre Elias, sobre Jeremias, sobre Moisés e as tábuas da lei. O cara que sentou ali nunca ouviu falar disso. E eu preciso, dentro de um discurso de 30, 40 minutos, me fazer entendido, para que ele aplique aquilo na vida dele. E aí, através da ação do Espírito Santo, ele possa ser convencido e reconhecer a Jesus como seu Salvador, entregar a vida dele para Deus. Então, o exercício do ministério me fez aperfeiçoar a minha comunicação para que eu me fizesse a cada dia melhor entendido e tivesse êxito naquilo que eu queria. Só uma observação, se você me permite, que eu, assim, é interessante a comunicação porque ela te dá várias nuances, né? Para o cara que nunca ouviu de Moisés, é interessante ele saber, para o cara que nunca ouviu, sei lá, da Arca da Aliança, ou qualquer assunto bíblico, você como pastor e comunicador. Tem que ser de fácil entendimento, tem que ter o gancho para ele ficar travado ali naquilo, você conseguir reter a atenção dele, ele conseguir entender a tua mensagem. E eu acredito que talvez esse desafio é legal, esse desafio é importante, mas e para o cara que já é tua ovelha, já te segue ali, já está na igreja há 5 anos, que num período de 5 anos já ouviu de Moisés, já leu, releu, já viu um monte de coisa. Você também tem que ter uma comunicação assertiva para falar de uma coisa com um cara que ele já ouviu milhões de vezes e ainda assim conseguir reter a atenção daquele cara que já está nessa batida. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega nesse nível? Então, aí, quando você desenvolve oratória, as técnicas de comunicação, você vai entendendo que há diversas formas de aplicar a mesma mensagem. Então, essa é uma do trunfo quando você desenvolve a comunicação. Então, esse primeiro cara que chegou na igreja e ele não sabe quem é Moisés, nada, qual é a barreira para ele? A barreira é a clareza no entendimento. Tá. Porque quando eu falo de Arca da Aliança, ele vai pensar, quem sabe, em Arca de Noé, e não é disso que a gente está falando. Legal. E a aliança é uma arca que guarda uma aliança dentro. Do que a gente está falando aqui? Então, para esse primeiro cara, eu preciso ser claro, de forma que ele compreenda o que eu estou falando e aplique aquilo na vida dele. Ok, lá em Moisés, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Se a gente não está nem no Antigo Testamento, como que eu aplico na minha vida hoje isso aqui? Então, para esse cara, é esse desafio. Agora, para o outro que já sabe de tudo isso, como eu torno essa mensagem atraente e se aplica na vida dele? Entendendo que há diversas formas de se comunicar a mesma mensagem. E aí você consegue ir pregando e se comunicando com a mesma pessoa, usando o mesmo texto, porém comunicando com técnicas diferentes, de uma forma diferente, trazendo para um outro viés. Porque a mesma história, quando contada diferente, você pode trazer em outro viés. E uma coisa que eu gosto, Michael, é que toda vez que eu prego um novo texto, eu gosto daquela expressão: ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes. Aham. Por quê? Porque você não é o mesmo e o rio não é o mesmo. E sempre quando eu vou pregar sobre Moisés de novo, eu entendo, eu não sou o mesmo e quem me ouve não é o mesmo. E o dia que você está vivendo não é o mesmo. O dia que eu estou vivendo, a fase não é a mesma. Então, o bom comunicador, ele entende isso. Tá. Ele entende que o tempo é diferente. Então, a história pode ser a mesma, mas a aplicação vai ser diferente. Legal.